Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para a Nadédia, boa tarde para os ouvintes, também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é pré-candidato ao governo do estado, anunciou hoje a escolha da advogada Jane Reis para ser candidata a vice na chapa dele. Explica para a gente quem é a Jane Reis e um pouco o que levou o Eduardo Paes a fazer essa escolha. Pois é, foi uma escolha que foi costurada, né? Os arremates finais foram dados ali durante o carnaval e que embaralhou de novo as cartas da política fluminense, Cássia, porque Eduardo Paes, assim, faz uma aliança à sua direita, com isso assegura uma penetração grande na Baixada Fluminense, que é uma região essencial para se vencer o governo do estado do Rio, porque é muito populosa e na qual ele tinha dificuldades de penetração. E aí ele também traz para o seu barco a família Reis, que é aliada de longa data do governador Cláudio Castro, do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Então foi algo que surpreendeu e que aumenta a sua competitividade na eleição de outubro. A eleição aqui do Rio tem uma particularidade que o resto do Brasil não tem, que é o fato de que vai ter de haver outra eleição agora em abril, uma eleição indireta, porque o Cláudio Castro deve deixar o governo para concorrer ao Senado e ele não tem um vice, então vai ter de ser feita uma eleição indireta e outra eleição direta em outubro. E os movimentos para as duas coisas são casados. O Eduardo Paes está costurando uma aliança que vai do PT ao MDB da família Reis, passando pelo PSD, que é o seu partido. E pela costura que está sendo feita, candidato ao governo do Rio nessa eleição intermediária, nessa eleição indireta, deverá ser André Siciliano, do PT. E a aliança com o MDB ajuda também a aumentar as chances do petista nessa eleição indireta. Então, os dois movimentos eles estão casados e eles desarticulam um pouco o bloco bolsonarista, que já não estava no melhor dos mundos, porque se demorou a chegar ao consenso quanto a quem deve ser o candidato à sucessão do Cláudio Castro, e agora parece que está tudo definido pelo secretário estadual de cidades, Douglas Ruas, que é deputado estadual licenciado, mas agora, sem o apoio da família Reis, as coisas ficam um pouco mais complicadas para eles no plano estadual, embora no plano nacional a família Reis continue dizendo que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Então vai ser um daqueles palanques híbridos. Eles vão ser apoiadores do Eduardo Paes na eleição estadual, mas não vão estar com Lula no plano nacional. E a gente sabe que o Eduardo Paes há poucos dias reiterou que deverá ser o palanque do presidente Lula no Rio de Janeiro. Perfeito. E se aproxima dos tempos em que era ele próprio MDBista, né, Vera? Saiu naquele momento em que o MDB estava um pouco amaldiçoado no Rio de Janeiro, né? Lembrando que era o partido do Sérgio Cabral e de toda aquela cúpula, mas o Eduardo Paes também fazia parte do partido. Exatamente. Eduardo Paes já foi do PFL na origem, quando ele era subprefeito do César Maia, já chegou a ser PDT, salvo engano, mas foi um largo período do PSDB. Pelo PSDB, ele foi deputado federal, integrou a CPI dos Correios, etc. Concorreu naquela eleição em que o Sérgio Cabral foi eleito, perdeu, e aí virou aliado do Sérgio Cabral, e com ele chegou à prefeitura pela primeira vez, eram aliados, ele já pelo MDB. Aí, com toda a questão ali das denúncias de muitos casos de corrupção envolvendo o PMDB, hoje MDB Fluminense, ele migrou de partido e agora está no PSD
do Gilberto Kassab. E com isso, assimilando uma das principais características desse partido, que é essa flexibilidade de fazer alianças, ora à esquerda, ora à direita, sem muitos pruridos ideológicos, sempre pautado pelo pragmatismo. E assim ele tem uma boa chance de obter uma vitória para o governo do Rio, que ele já tentou outras vezes e não conseguiu, né? Vale lembrar também da eleição de 2018, quando ele era uma espécie de favorito e foi atropelado pelo azarão, o Witzel, que ninguém nem conhecia, muita gente não sabia nem falar o nome dele, mas que foi impulsionado pela onda bolsonarista e chegou ao governo do Rio para logo depois ter o seu mandato cassado. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A gente volta a te ouvir mais tarde no Ponto Final e amanhã estamos juntas novamente aqui no CBN Brasil. Combinado. Um abraço para todos e até amanhã. Até.